O jornal O Globo ontem fez um editorial lamentando que o presidente foi para a Rússia. O Estadão hoje lamenta, inclusive com os seus colunistas. A Folha de São Paulo traz matéria também falando disso. E você, o que você pensa? A minha análise é de que não faz sentido comemorar a derrota do nazismo, que foi a derrota, ou seja, que foi a vitória da soberania, da liberdade, da paz, das regras internacionais, dos direitos humanos, com o ditador que hoje é o violador de tudo isso que eu acabei de enumerar. É por isso que, desde 2014, quando o Putin ordenou pela primeira vez a invasão da Ucrânia, ninguém do Ocidente vai a essas comemorações. Antes, em 2006, por exemplo, quando fez 60 anos a vitória, estavam lá George W. Bush, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, o primeiro-ministro do Japão. Era normal, porque de fato foi uma vitória dos aliados, né, junto com os soviéticos, os americanos, os franceses, os ingleses e assim por diante. Mas desde 2014 deixou de fazer sentido comemorar isso com o Putin. Então, você pode comemorar a vitória, o dia da vitória, em Londres, em Paris. Faz todo sentido comemorar, né, a vitória sobre os nazistas, mas não na companhia de quem hoje está agindo de uma forma que, embora não tenha a mesma dimensão do que o Hitler fez, lembra o tipo de ameaça, de agressão que o Hitler cometeu contra a Europa, que é o que o Vladimir Putin faz hoje. E Lula estará, né, nesta cerimônia, ou está nesta cerimônia, né, acompanhado de ditadores, de pessoas, de golpistas em seus diferentes países. É a China e mais um monte de gente. Tem desde o Maduro, venezuelano, Nicolás Maduro. E Miguel Díaz-Canel. Da América Latina são esses dois, Cuba e Venezuela. Cuba e Venezuela. Digamos que, quando a gente pensa em democracia, talvez não sejam as melhores companhias. Os primeiros nomes que aparecem. Os primeiros nomes que aparecem. E depois tem lá um monte de gente que se mantém no poder à base da força, em pequenas republiquetas que ainda vivem sob o jugo da Rússia, né? São as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, a Armênia, o Azerbaijão, a Mongólia, que era uma espécie de 16ª república soviética. Da Europa, está só o Robert Fico, da Eslováquia, que é contra imigrantes, contra a ideia da Europa, contra as minorias húngaras e Roma, que são os ciganos na Eslováquia, né? E totalmente pró-Putin, um ultraconservador, que aliás o Lula vai se reunir com o Robert Fico, é absolutamente contra-intuitivo. E o presidente da Sérvia queria ir também, Aleksandar Vučić, mas caiu doente depois de se encontrar com o Trump, porque eles são da mesma corrente ultranacionalista, e pretendia ir, anunciou que iria, e o Vučić também, a Sérvia é um tradicional aliado da Rússia, né? Contra quem? Contra os católicos croatas, contra os muçulmanos bósnios e kosovares. Então é o alinhamento do Império Russo, né, contra o Ocidente, e infelizmente o presidente Lula se sente atraído por esse... Por quê? Porque ele tem uma origem, ele e as pessoas ao redor dele, uma origem stalinista, né, de esquerda, e anti-americana. Então ele vê no Putin um desafio ao Ocidente, ao liberalismo. Então, no fundo, ele torce para que a Rússia e a China prosperem, né? Embora a China seja hoje um exemplo de capitalismo de Estado, mas um capitalismo, mas de partido único, ele, o Celso Amorim, o assessor dele de assuntos internacionais, e outros petistas, eles alimentam essa ilusão, essa fantasia de um comunismo que desse certo, e torcem por isso, e torcem contra o capitalismo. Eu li que poderia-se imaginar que o governo brasileiro estivesse preocupado em manter boas relações com a Rússia, porque o Brasil depende de fertilizantes, que são fundamentais no negócio agro brasileiro, e que, na maior parte, são importados, né, é um produto importado da Rússia. Mas você pode importar de outros países. Pois é, mas daí a você ir no momento tão importante, tão simbólico como esse, com essas companhias, vai uma distância muito grande, não? Isso é um pretexto. O Jair Bolsonaro também gosta muito do Putin. Ele chegou lá 8 dias antes de o Putin invadir a Ucrânia, todos sabiam que ele ia invadir, e disse: nós somos solidários à Rússia, porque vocês acreditam em Deus e na família composta por um homem e uma mulher.
E aí ele justificou com a questão dos fertilizantes a ida. No entanto... Já o Bolsonaro falava nisso. O Bolsonaro, nisso do Bolsonaro e o Lula são iguais. Não é pela mesma razão, mas ambos gostam do Putin. Assim como o Trump gosta do Putin, adora o Putin. Mas, no caso, eu tinha estado no Azerbaijão, e o Azerbaijão é um grande produtor de fertilizantes. E o Itamaraty recebeu a notícia de que o Azerbaijão gostaria de substituir a Rússia no fornecimento de fertilizantes e não respondeu, porque queria usar os fertilizantes como uma justificativa para a aproximação do Jair Bolsonaro, que depois foi visitar o Viktor Orbán da Hungria, que é outro que persegue homossexuais, minorias, contra a imigração, o mesmo perfil do Robert Fico. Mas esse perfil de homem forte, poderoso, que centraliza o poder econômico e político nas suas mãos, ele tem um apelo sobre o Lula. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.